Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Sejam muito bem-vindos às nossas aulas. Eu me chamo Ilson do Nascimento, eu sou professor do componente de Geografia e eu vou dar continuidade às aulas desta unidade curricular comum intitulada Interculturalidade e Diversidade Amazônica. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento da nossa aula. Esta é a aula de número 12 e ela tem como objeto de conhecimento protagonismo juvenil, juventudes e atitudes solidárias. Detalhamento desse objeto de conhecimento. Existem políticas públicas para os jovens no Brasil? Direitos humanos da juventude. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, vamos dar início à nossa aula. Esta aula ela é de fundamental importância para todos vocês. Isso porque nós iremos tratar aqui durante essa aula de pautas importantes para vocês aí que são jovens, tá bom? Nós vamos falar de protagonismo juvenil, nós vamos falar de políticas públicas voltadas ali para os jovens do nosso país, nós vamos falar também de direitos humanos da juventude. Então são pautas importantes e que vocês precisam, obviamente, olhar, analisar com bastante atenção, porque é a partir desse debate que a gente vai ter aqui que vocês vão compreender um pouco do papel e da importância de vocês na construção de uma sociedade melhor, certo? Mas a gente vai por etapas e, primeiramente, a gente vai entender o que é esse protagonismo juvenil que a gente tanto fala, tá? Vamos começar com a definição da palavra protagonismo. Acompanhe comigo. Bem, eu fui lá no dicionário pegar ali o significado da palavra protagonismo, tá? E bem, de acordo com o dicionário, protagonismo significa qualidade do que se destaca. Então, obviamente, a gente está esperando ali que vocês, jovens, se destacam nesse processo ali de luta por uma sociedade melhor, em especial, e de luta pelos direitos de vocês também, enquanto comunidade jovem, tá? Bem, se destaca ali em qualquer acontecimento, área ou situação. Exemplo, um atleta que obteve ali um protagonismo inesperado ou esperado, né, dentro de um campeonato, por exemplo, certo? E aí a gente entra numa outra questão, que é o chamado protagonismo juvenil. A partir do entendimento do que seria o protagonismo, nós vamos entender o que é esse protagonismo juvenil que tanto se fala nesse contexto atual. Bem, a gente pode compreender o protagonismo juvenil como sendo ali uma forma de reconhecer que a participação dos adolescentes, dos jovens, de uma forma geral, pode gerar mudanças decisivas na realidade social, ambiental, cultural, política, na qual esse jovem ele está inserido. Então, basicamente, a gente compreende como protagonismo juvenil essa ação que vocês podem ter e essa importância das atitudes de vocês na transformação social, nas mudanças nas estruturas sociais que nós temos. Vocês têm um papel sem igual para mudar a realidade que nós estamos vivendo, mudar para melhor, tá certo? Daí a importância de vocês compreenderem esse protagonismo de vocês nesses processos de mudança. Está nas mãos de vocês pensar em como essa sociedade está organizada e pensar também em mudanças que possam trazer melhorias para a sociedade de uma forma geral e para os jovens, vocês e os jovens que ainda virão pela frente, tá bom? Dando continuidade, a gente vai continuar caracterizando ali esse protagonismo juvenil. Tudo bem? Bem, o protagonismo jovem nasce ali da consciência social dos adolescentes acerca de seus direitos e garantias. Então, para eu ter um protagonismo, né, eu preciso conhecer quais são os meus direitos, quais são também os meus deveres, a importância da minha luta para ter também uma sociedade melhor. Tudo bem? Vocês precisam ter consciência também que emergem dos estímulos ali trazidos pela sociedade. A família, órgãos de proteção,
profissionais do ensino. Então, a escola ela tem um papel muito importante nesse processo de acordar vocês para serem os protagonistas das suas histórias, tá bom? Então, vocês precisam desses espaços de apoio, e esses espaços de apoio eles podem começar na escola. A escola pode ser esse espaço de apoio. Tudo bem? Bem, neste momento nós iremos analisar a importância do protagonismo na educação dos jovens, de como é importante esse protagonismo na educação de vocês de uma forma geral. Primeiro, ele traz responsabilidade, tá certo? Então é importante porque vocês se tornam mais responsáveis a partir daí. Eu sei que é um pouco chato porque a gente sempre fica pedindo de vocês, exigindo de vocês que vocês sejam ali protagonistas, né? Aliás, responsáveis, perdão, por suas ações. Então essa responsabilidade ela é exigida em todas ali as dimensões da vida de vocês, certo? Mas a gente tem ali a importância que vocês não se sintam ali sobrecarregados nesse sentido, tá certo? Outro ponto importante que eu gostaria de destacar com vocês é a criatividade e inovação que vocês podem ter a partir desse protagonismo, tá? Então, ser protagonista pode ajudar vocês na criatividade, pode ajudar também vocês nas questões relacionadas à inovação. E eu acho muito interessante como a gente propõe alguma atividade para vocês e vocês conseguem reformular essa atividade com tanta criatividade, com tanta inovação. Isso é uma marca da juventude de uma forma geral, tá bom? Outro ponto importante, o empoderamento e a autoconfiança. Os jovens, normalmente, eles não têm uma autoestima elevada, por assim dizer, né? Então, o que acontece? Quando você começa a se tornar protagonista, vocês começam ali a ser mais confiantes, né? A ter a autoestima ali melhorada, e vocês começam ali a se sentir mais empoderados em tomar decisões, em lutar por causas que vocês acham ali que é pertinente, que vocês acham que é relevante, certo? Bem, destaco também que esse protagonismo juvenil ajuda vocês a compreender ali o processo de formação de cidadãos mais ativos e participativos. Então, vocês acabam se tornando ali cidadãos que participam mais, são mais ativos, mais enérgicos e entendem a sua importância no processo de mudança, de transformação dentro da nossa sociedade. Tá? Outro ponto importante é a questão do desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Ser protagonista vai ajudar vocês também a se posicionarem diante de situações mais delicadas, né? E diante de situações que exijam ali habilidades socioemocionais mais complexas, por exemplo. Isso vai ser bom para a vida de vocês durante a juventude, na vida adulta, na vida profissional, na vida de vocês com as esposas, esposos, enfim, na vida pessoal também de vocês, certo? E talvez uma das coisas mais importantes que o protagonismo juvenil pode trazer para vocês é a questão da autonomia, tá? Vocês se sentirão mais autônomos para tomarem as decisões, para colocarem os seus posicionamentos. Então, tudo isso vai contribuir para que vocês se coloquem ali na sociedade como protagonistas que são, certo? Bem, dando continuidade, a gente tem um ponto importante para tratar aqui com vocês, que é sobre as características desse protagonismo juvenil, em especial aqui no Brasil, certo? Vamos observar quais são as características desse protagonismo juvenil. Acompanhe comigo. Bem, o protagonismo juvenil aqui no Brasil, ele é um movimento que busca ali fortalecer a voz e a participação dos jovens nas tomadas de decisões, tá certo? Então, é trazer os jovens para participarem ativamente das tomadas de decisões dentro da nossa sociedade. Então, esse jovem ele tem que atuar na política, ele precisa atuar na luta pelos seus direitos, nos direitos das comunidades que o cerca ali. Então, ele precisa participar mais ativamente dessas pautas que são importantes dentro da nossa sociedade, tá certo? E a educação, ela é de fundamental importância para fortalecer esse protagonismo juvenil. E é por isso que nós estamos tendo essa conversa aqui, neste momento, tá? Para ressaltar
essa importância do protagonismo de vocês nas transformações que a gente pode ter na nossa sociedade. Quando eu falo em transformações, é transformar as coisas para melhor, tá bom? Bem, a gente tem também projetos sociais e movimentos sociais, são espaços ali que vocês podem atuar, que vocês podem ser protagonistas dentro desses espaços, tá certo? Então é de fundamental importância vocês estarem engajados em causas que vocês considerem relevantes e importantes. Tudo bem? A gente vê também um outro ponto sensível aqui no Brasil, que é a questão das desigualdades sociais que acabam limitando esse protagonismo juvenil. A gente vive numa sociedade desigual, conforme eu já falei em outros momentos para vocês. A sociedade brasileira é uma das mais desiguais do mundo. Então, o que acontece? É difícil a gente pedir para um jovem ser protagonista, né? Participar das decisões tomadas dentro da nossa sociedade, participar dos movimentos sociais, participar da vida política do nosso país, do seu município, da sua comunidade, se às vezes a prioridade desse jovem é trabalhar para ajudar no sustento da sua família, né? Como você vai pedir para esse jovem se preocupar com essas questões quando a pauta dele essencial é a sobrevivência, é trazer comida para a mesa da sua família, por exemplo. Então, dentro dessa sociedade desigual, é muito difícil a gente desenvolver ali o protagonismo juvenil de uma forma que atinja a todos os jovens do nosso país. Isso é para a gente dar uma pensada, refletir sobre. Tudo bem? Bem, jovens são ali agentes de transformação dentro de uma sociedade, tá? Na luta por um futuro mais justo, mais igualitário. Não quero aqui também que vocês se sintam responsabilizados por mudar tudo que está de errado na nossa sociedade. Isso é uma mudança que tem que partir da sociedade como um todo. O que eu quero que vocês entendam é a importância que vocês têm dentro desse processo, tá? Mas não é também responsabilidade só de vocês. Isso é uma coisa também que vocês não podem carregar. Esse fardo vocês não podem carregar sozinhos, certo? Bem, a gente tem também como vocês podem ser protagonistas dentro da sociedade. Então, a partir desse momento, a gente vai comentar um pouco sobre como você pode atuar como protagonista dentro de uma sociedade, dentro da sua comunidade, dentro do seu município, por exemplo. Acompanhem comigo. Bem, vocês podem atuar, né, como protagonistas no engajamento cívico, por exemplo, participando ali ativamente de debates e ações que impactam sua comunidade. Então é importante a gente se envolver nos problemas, nas lutas da nossa comunidade. Vocês também podem atuar com ideias, com projetos e soluções para problemas reais, propondo, na realidade, ideias e soluções que possam ali solucionar problemas que estão ali na sua sociedade, que estão na sua escola, que estão ali na sala de aula, por exemplo. Tudo bem? Vocês podem também utilizar desse espaço que vocês aprenderam a usar como ninguém, porque vocês já nasceram nesse contexto de redes sociais. Então, vocês têm habilidades, tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista de relações interpessoais, para usar esse espaço de uma forma muito positiva. E o que me preocupa é que, na maioria das vezes, os jovens não utilizam esse espaço de uma forma que a sabedoria seja predominante, né? A gente usa muito esses espaços para tratar de coisas mais ligadas ao nosso lazer, por exemplo, né? E a gente acaba esquecendo que esse espaço das redes sociais pode ser um espaço importante para o engajamento de vocês, para o protagonismo de vocês. Nesses espaços, vocês podem atuar de uma forma mais presente dentro da nossa sociedade. Dando continuidade, acompanhe comigo. Bem, além das redes sociais, né, desse uso consciente das redes sociais, a gente destaca também a educação continuada, investir em seu aprendizado, tá? Pensar em concluir a educação básica, o ensino médio, já estando de olho, na realidade, lá na universidade, na graduação, nas pós-graduações que virão, por exemplo, tá certo? Outro ponto importante é a questão do trabalho e a cooperação em equipe. Vocês precisam pensar que na nossa sociedade, a gente não faz quase nada sozinho. Então, a gente precisa ali da colaboração de todos, né, para alcançar objetivos comuns. E para isso, vocês precisam, obviamente, aprender
a trabalhar em equipe. Eu sei que não é uma tarefa muito fácil, às vezes, quando a gente passa um trabalho em grupo, né, já dá um BO, já dá um problema, mas é algo que a gente precisa aprender, a gente precisa lidar com essas situações, porque elas farão parte da nossa vida, tá? Profissional, da vida da gente no seio familiar, da vida da gente em sociedade de uma forma geral, tá certo? Bem, agora a gente vai falar mais especificamente de políticas públicas pensadas para os jovens e políticas públicas aqui do nosso país e posteriormente a gente vai ver quais são também as principais políticas públicas que a gente tem no estado do Amazonas, certo? Bem, entre as políticas públicas aqui no Brasil, a gente tem ali, a gente pode destacar, voltadas para os jovens, tá? A gente pode destacar Programa Jovem Aprendiz, é muito importante para a inserção de vocês no mercado de trabalho. Daqui a pouco eu vou caracterizar melhor como funciona esse programa Jovem Aprendiz. Vou falar um pouco também da sua importância para inserir vocês, que estão ainda estudando, né, já no mercado de trabalho, certo? Bem, a gente tem também o Bolsa Família e o Auxílio Brasil, que ajudam vocês a permanecer na escola, que ajudam vocês a se qualificarem melhor, a se formar melhor, tanto profissionalmente como intelectualmente, né? E isso, obviamente, vai fazer com que vocês sejam mais protagonistas dentro da nossa sociedade. Temos também o projeto de educação integral, né, que é realmente fazer uma escola que possa ali formar vocês da melhor forma, com uma educação de qualidade de fato, tá? Temos também as políticas nacionais, política nacional e de juventude, que visa ali pensar em políticas que possam ajudar vocês no processo de desenvolvimento e tornar vocês realmente protagonistas, certo? Rede de proteção e saúde, os jovens precisam de uma atenção especial nesse sentido, tanto em relação, por exemplo, à saúde, como também de proteção. A gente sabe que jovens, crianças, estão mais vulneráveis ali a uma série de situações que podem, obviamente, trazer perigo para as suas vidas, certo? Temos projetos como o Pé de Meia, que visa ali dar um auxílio para vocês, para que vocês consigam ali se manter na escola, tá? E o Pé de Meia serve ali como uma ajuda para a família de vocês, para vocês continuarem estudando sem ter que abandonar a escola em busca, por exemplo, de um emprego, tá? Temos também o ProUni, que é uma política pública importante para os jovens aqui do nosso país, garante a vocês, ajuda vocês, na realidade, no acesso à educação superior, certo? Bem, a gente viu aqui algumas das principais políticas públicas voltadas para os jovens do nosso país e agora eu vou caracterizar algumas em específico. É o caso, por exemplo, do programa Jovem Aprendiz. Acompanhe comigo. O programa Jovem Aprendiz, ele oferece ali experiência prática e formação técnica, preparando ali os jovens para o mercado de trabalho. Então, basicamente, você vai conciliar ou a educação básica ou a educação técnica com o trabalho. O que acontece? As empresas, em decorrência de uma questão legal, elas são obrigadas ali a terem um percentual de jovens aprendizes dentro do seu quadro profissional. Então, você pega esse jovem, leva ele para a empresa e você vai, obviamente, treiná-lo, ele vai receber um salário proporcional às horas trabalhadas, é importante que se diga isso, tá? E tem todos os direitos, tá? De um trabalhador normal, embora seu contrato seja um pouco diferente, tá? Então, o menor aprendiz, ele tem a oportunidade, a partir desse emprego, desse primeiro emprego, de ser inserido dentro do mercado de trabalho, de continuar os seus estudos em especial, tá bom? Eu conheço muitos alunos, por exemplo, que eram menores aprendizes dentro da empresa, concluíram o ensino médio, foram contratados, continuaram por lá, fizeram faculdade e continuaram na empresa. Então é um programa, importante para garantir a inserção de vocês no mercado de trabalho. O índice de desemprego entre os jovens é muito grande. E projetos como esse em especial, são importantes para que a gente tenha ali uma inserção de vocês no mercado de trabalho. Dando continuidade. Bem, a gente tem também, como ideia do programa Jovem Aprendiz, incluir cursos e treinamentos que complementam ali a educação formal e aprimora habilidades específicas para a execução do trabalho que você está desenvolvendo, por exemplo, tá bom? Facilita a transição dos jovens do ambiente acadêmico, da vida escolar, por exemplo, para a vida profissional,
aumentando suas chances de empregabilidade, conforme eu já comentei com vocês. Destaco também que o programa Jovem Aprendiz proporciona uma oportunidade de ganhar um salário enquanto você está adquirindo experiência, tá? E isso é muito importante, porque quando você vai realmente ser contratado para o primeiro emprego fora do Jovem Aprendiz, por exemplo, a primeira coisa que o empregador pede é experiência. E na maioria das vezes a gente não tem porque é muito jovem, não é isso? Bem, ajuda os jovens a desenvolverem ali competências como responsabilidade, trabalho em equipe e comunicação. Elementos importantes que vão ajudar vocês, inclusive, na vida em sociedade de uma forma geral. Em todas as dimensões da vida de vocês. Social, vida familiar, no trabalho, entre outros, certo? Tenho outro programa para trazer aqui para vocês, que é importante mas no quesito de acesso à universidade, à educação superior. Vocês estão na terceira série do ensino médio, e eu acho que esse momento ele é crucial para vocês, né? É um momento em que vocês estão vivendo uma transição que mexe muito com o emocional. Terminando a educação básica, o que fazer depois que eu concluir o ensino médio? A ideia é que vocês ingressem em uma faculdade, em um curso, tá bom? Mas a gente sabe que as realidades elas são distintas. Não fiquem apreensivos com isso, tudo vai acontecer no seu tempo e vocês vão conseguir esse ingresso na universidade, tá bom? A gente tem o ProUni, que é um programa que oferece ali bolsas de estudos integrais e parciais também para os alunos de baixa renda, tá? Em instituições privadas, particulares. Então, se você, por uma série de fatores, não conseguiu ingressar na universidade pública, você pode ali tentar uma bolsa em uma universidade privada e pode conseguir até uma bolsa total, não é isso? Então você não pagaria nada para estudar, por exemplo, nessa instituição, certo? Isso é importante, porque corrige ali um problema que a gente tem no acesso à educação pública superior, tá certo? Outro ponto importante que eu gostaria de destacar para vocês é que o ProUni facilita o acesso à educação superior dos estudantes que têm um poder aquisitivo menor, dos estudantes de baixa renda. Então, para essa galera, é muito importante programas como esse, como o ProUni, tá? Promove ali a inclusão de jovens em diversos contextos socioeconômicos no ensino superior, então ajuda a trazer os jovens de diversas classes sociais para a educação superior. Também avalia ali e recompensa vocês pelo desempenho acadêmico, isso é um ponto muito importante, tá? E contribui, obviamente, para a formação de profissionais qualificados e cidadãos mais preparados ali para o mercado de trabalho. Quem ganha com isso, professor? Todos nós. Ganha a sociedade, ganha quem participa desses programas, então todo mundo acaba ganhando ali. Uma sociedade que investe em educação, lá na frente ela vai colher bons frutos. Pode ter certeza, tá bom? E agora a gente vai ver quais são as principais políticas públicas para os jovens no Amazonas. Temos aqui alguns programas que são aqui do nosso estado que vocês, se não conhecem, precisam conhecer, tá? Entre eles, o programa Bolsa Universidade, que também oferece bolsas de estudo para estudantes de baixa renda em cursos de graduação, promovendo ali o acesso dos jovens à educação superior. Tudo bem? Vão atrás, pesquisem sobre, tá? É importante que vocês conheçam esses programas. Bem, a gente tem também o programa de incentivo ao esporte, que apoia ali e promove atividades esportivas e culturais para jovens, e ele tem como objetivo desenvolver talentos e proporcionar ali alternativas saudáveis de lazer. Isso é muito importante, tá, turma? Às vezes o aluno ele tem uma aptidão muito grande pelo esporte, em fazer algum esporte. E aí ter esse incentivo ajuda a revelar ali talentos, né? Como muitos atletas que a gente tem que foram revelados ali por programas de incentivo ao esporte. Bem, a gente tem também o programa de inclusão digital, que promove ali o acesso e a inclusão digital através de cursos, fornecimento de equipamentos, ajudando a reduzir ali as desigualdades digitais entre os jovens da região aqui, certo? E aí nós chegamos em um outro ponto importante, que é a questão dos direitos humanos e juventude no Brasil.
A gente tem ali direitos, né, alguns direitos que são específicos ali, que são voltados para a juventude. Então, a partir desse momento, nós vamos entender quais são esses direitos humanos que nós temos e quais são também os direitos da juventude aqui no nosso país. Então, é importante vocês conhecerem esses direitos, porque conhecendo esses direitos, vocês, obviamente, terão ali mais suporte para cobrar das autoridades, né? Isso, aquilo que você acha que é melhor para você, enquanto indivíduo, e também para todos os jovens da sua comunidade, do seu município, por exemplo. Acompanhem comigo o que são esses direitos da juventude. Vamos lá. Direitos humanos da juventude, eles referem-se ao conjunto de direitos específicos garantidos a jovens, visando ali assegurar o seu desenvolvimento integral, proteção e participação ativa na sociedade. Esses direitos incluem ali o acesso à educação, à saúde, oportunidades de emprego, participação em decisões que afetam suas vidas, e a proteção desses direitos é essencial para promover o bem-estar e a inclusão dos jovens na nossa sociedade, tá certo? Então, basicamente, esses seriam os direitos humanos da juventude, certo? Então, esses direitos, eles são de todos os jovens, tudo bem? E a gente vai entender um pouco, a partir de agora, como funciona essa questão desses direitos e a sua importância também. Acompanhe comigo. Bem, no que diz respeito à educação, ele garante ali os direitos humanos da juventude, o acesso à educação de qualidade inclusiva a todos os jovens. Na área de saúde, você tem o acesso a serviços de saúde que abrangem ali cuidados mentais e também físicos, tá? É importante a gente compreender que os jovens precisam ali de uma assistência relacionada à saúde, em especial a saúde mental também, em função do contexto, da realidade que a gente vive aqui, de estar em rede social, por exemplo, tá bom? Então é importante esse apoio psicológico, esse apoio físico e mental que você pode conseguir através da saúde. Participação de uma forma geral, tá? O direito de participar ali ativamente em processos políticos, na tomada de decisão da nossa vida em sociedade de uma forma geral. Proteção, esses direitos, eles trazem proteção contra a violência, exploração, abusos, assegurando ali um ambiente mais seguro para os nossos jovens, tá? Igualdade. Então, você tem ali, a partir dos direitos da juventude, o direito de ser tratado como igual e sem discriminação, independente ali de raça, gênero ou status socioeconômico, tá certo? Destaco também para vocês da importância desses direitos de igualdade no sentido de respeitar a opinião, né? A gente acha que porque é jovem não pode opinar, não pode, a gente não tem que ouvir, porque são jovens demais. A gente que tem mais experiência, né, a gente se acha o dono da verdade. E não funciona assim. Temos que ter igualdade também nesse sentido. E a gente tem também o Estatuto da Juventude no Brasil, que visa ali proteger, dizer o que é e proteger também os direitos dos jovens aqui no Brasil. Acompanhe comigo. Bem, o Estatuto da Juventude assegura direitos básicos, como educação, saúde, cultura para os jovens, tá? Estimula ali a participação ativa dos jovens em processos políticos e decisões também públicas. Assegura também políticas de proteção contra a violência, exploração e discriminação, certo? Dando continuidade, a gente vai observar que ele promove também a oportunidade de emprego, tá? O Estatuto da Juventude do Brasil. Então, além da oportunidade de emprego, capacitação profissional, ele garante também que os jovens sejam beneficiados por políticas públicas específicas para atender a comunidade jovem, tá bom? Dentro das suas necessidades, obviamente, certo? Então, basicamente, a gente tem direitos humanos da juventude, que é uma escala mais global, tá? E a gente tem também os direitos da juventude aqui no Brasil. Então é importante vocês terem esse conhecimento, entenderem ali a importância do protagonismo de vocês, entenderem também o papel de vocês nas tomadas de decisão dentro da nossa sociedade e de como vocês podem mudar, transformar essa sociedade. Com isso, a gente encerra o conteúdo desta aula.